Fala, meus amores! Bem-vindos a mais um Fala Galisteu, daquele jeito, no capricho, toda quinta-feira com novidade. E hoje eu vou falar com esse casal que, além de lindos, eles são gente boa demais, levam amor por onde passam. Ela é uma das atrizes mais lindas desse país. Também é apresentadora, ela é produtora e ele é gato, viu, gente? Ele é gato, é ator, é roteirista, diretor e produtor. Eu tô falando de Priscila Fantin e Bruno Lopes. Eles estão de volta ao teatro, atuando e dirigindo a comédia romântica Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo, que está em cartaz no Teatro Renascença em São Paulo aos sábados, agora do mês de julho, e talvez permaneça aí no mês de agosto. Que delícia poder falar de amor, melhor ainda falar com esse casal e mais ainda, gente, falar da volta ao teatro, é a nossa vida voltando ao normal. Aumenta o som então. Eu tenho um babado pra te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério. Fala, Galisteu. Muito bem, casal querido, vou começar falando com a Pri, mas na verdade as minhas perguntas se estendem, vocês podem falar, não tem a pergunta para um e para o outro, não. Nosso papo aqui é solto, esse é o Fala Galisteu, e eu queria saber, Pri, depois de tantos trabalhos na telinha, na telona, nos palcos, entre eles, vê se eu não estou errada, hein? Malhação, As Filhas da Mãe, Esperança, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Chocolate com Pimenta, Mad Maria, Alma Gêmea, Sete Pecados, Tempos Modernos, Boogie-Woogie, Eita Muito Bom, Eita Mundo Bom. Como é que você vê a mudança de cenário da TV para o streaming? Nossa, eu não sei te responder, porque eu tô. A minha época, né? Que eu já tô. Quem diria que um dia a gente fosse falar assim? Não é? Tipo, já preciso assumir isso, já estou envelhecendo, né? Então, quando eu comecei há 20 anos atrás, tudo era muito diferente. E o meu tempo onde eu mais trabalhei, a TV ela dominava absolutamente, assim, nem o cinema não, ele estava num momento mais frágil, ele já tinha tido a retomada e já estava fragilizado de novo. As séries, assim, ainda não, sei lá, Lost foi a primeira que eu me lembro de ter aparecido, e mesmo assim, depois de uns bons 10 anos que eu já estava fazendo novela. O que você quer dizer que há 20 anos atrás, para um artista, se ele não tivesse na TV, ele estava meio que condenado a estar fora do ar, aquela coisa meio difícil de ter que lutar demais para conseguir o seu espacinho no sol, é isso? Mais ou menos isso. A gente tinha, inclusive, é, uma grande fatia do mercado vinha de um lugar só, né? Então o pessoal tinha mesmo uma noção de que se não te visse ali, naquele lugar, você não tinha sucesso. Era como se fosse essa a cabeça, né? Nossa, E como aí, as coisas mudaram, né, Priscila? Impressionante, porque hoje a gente tem tudo. Tem as redes sociais, né? Tem todo o universo aí do streaming, que é maravilhoso. ter surgido esse universo do streaming foi muito bom. Eu acho série a receita ideal, assim, porque você não fica tanto tempo preso, dedicado a um trabalho só, né, a uma personagem só, naquela vivência, naquela experiência, tem muito mais rotatividade de possibilidades mesmo para você trabalhar, assim como emissoras e canais, e não é só a emissora de TV, mas a gente tem os streamings e tem as próprias redes sociais hoje em dia já são também canais, né, para a gente poder mostrar os nossos trabalhos. Então, eu acho que isso facilitou e melhorou muito o mercado do audiovisual para todo mundo também ter mais oportunidade e também para dinamizar os nossos personagens, os nossos trabalhos, aquilo que a gente quer comunicar, é mais dinâmico, é tudo mais rápido. Então, eu acho que tem um volume maior e mais possibilidades. Bruno, você fez o Dr. André, galã em Carinha de Anjo no SBT, você começou a fazer teatro aos 12 anos. Eu quero saber se dava para imaginar que, como cineasta, o seu filme Catarse seria selecionado para Cannes. Não, jamais, jamais. Aí, aproveitando, inclusive, a primeira pergunta que você fez para a Pri sobre essa ascensão do streaming,
Eu sempre optei na minha carreira de ser meio que dono do meu próprio nariz, né? Então eu sempre ouvia dizer quando eu tinha que preencher alguma coisa que falava, qual é a sua profissão? Que eu falava ator, a pessoa na hora olhava ali e falava assim, que novela que você faz? Eu falava, não tô fazendo novela, eu faço teatro, eu produzo teatro, eu escrevo roteiro de cinema, eu produzo cinema, eu sou dono do meu próprio nariz e não só um contratado. Não, nada contra, mas eu já tinha esse caminho lá em 2008, 2009, quando eu comecei a fazer minhas primeiras produções, de ser independente mesmo. E aí eu acho que hoje é uma realidade de todo ator, assim. Você precisa transitar por todas as áreas, você precisa criar, você precisa estar realmente com uma inquietude artística que eu acho que quando a galera ficava muito acomodada ali com um contrato longo, eles não tinham mais, porque já estavam no lugar que todo mundo almejava, que era às vezes uma emissora, já tinha um salário que mesmo quando eles estavam fora do ar, permanecia numa quantidade diferente, mas permanecia, então não tinha mais uma vontade de fazer coisas e às vezes a própria emissora não liberava. Então eu acho que abrir esses horizontes onde você pode realmente trabalhar o tempo inteiro, escolher os seus projetos, criar os seus projetos, levar para várias plataformas diferentes, seja um YouTube, seja um Instagram, seja um Netflix, um Amazon, seja uma TV aberta, eu acho que isso realmente possibilita muito, abre muito trabalho para quem é artista, não só para quem é ator, mas também para o grande público que consegue assistir Claro. coisas no seu horário, com uma tranquilidade, com realmente, quanto mais possibilidades que você tem, quanto mais... Janelas abertas, né? Você é obrigado a fazer coisas boas, porque senão ninguém vai te assistir. Aliás, esse é o papel do artista, né? Para pensar, um artista livre de alma, livre de qualquer tipo de julgamento, preconceito, um artista de verdade, ele tem que se jogar, ele tem que criar, esse é o papel dele, né? O terno, eu acho que o terno do lugar, do ambiente que é calmo e que não é nem calmo a palavra certa, do ambiente seguro, digamos assim, do contrato longo, acho que não cabe mais no corpinho do artista, né? Fica um pouco apertado, fica um pouco pequeno, porque hoje a gente tem um universo muito maior de possibilidades. E mais do que isso, pelo menos a minha impressão, vocês me corrijam se eu estiver errada. Há um tempo atrás, há mais tempo do que 20 anos, Pri, a gente não podia fazer muitas coisas. Um artista ele tinha que saber fazer bem uma coisa só, né? Ele tinha que ser um bom ator, aqui no Brasil em especial, né? Tinha que ser um bom diretor, ou tinha que ser um bom cantor, uma boa apresentadora. Agora, uma apresentadora começar a subir nos palcos do teatro ou entrar numa novela, isso era super esquisito aqui no Brasil. As pessoas pichavam quando acontecia isso. Eu posso dizer de carteirinha. Pois é, a gente admira muito você ter essas vertentes todas e ter mostrado e peitado. Você, enquanto apresentadora, ter ido para o teatro, né? Que é o lugar mais... como é que a gente fala? Exposto, mais exposto, né? Mais vulnerável para um artista. Talvez seja a arte mais difícil, pelo menos de todas elas, eu acho a mais difícil o teatro para o artista. Porque ele depende de muitas coisas, né? A televisão, o cinema, a gente tem outros recursos, mas no teatro você não tem o recurso. Você tem que ser generoso, você tem que torcer para a pessoa sair de casa para te assistir. Tem tantas coisas acontecendo que eu acho que de todas as artes, a mais difícil delas é o teatro em todos os sentidos. Mas o que eu queria dizer é isso, que assim, o nosso papel hoje é um pouco sair da caixinha, né? Que é um pouco o que você fez, Bruno, e você também, Pri. Eu acho que vocês têm um papel diferente nesse momento. A gente vai chegar na pandemia também, mas diferente porque vocês pensam fora da caixinha. Tudo bem, vamos atuar ali, fazer o carinha de anjo, mas vamos escrever aqui, vamos dirigir ali, vamos se jogar aqui no teatro de novo. É um movimento que não para, né? Eu acho que o nosso meio, ele tem uma pegada, uma coisa meio cruel às vezes, porque em vez de enaltecer o trabalho do outro, independente da dificuldade, independente se você gosta ou se você não gosta, o julgamento ele é sempre num lugar muito ruim, de desmerecer quem está ali dando a cara a tapa. E eu acho que nem faz com que as pessoas fiquem com medo, queiram esconder um pouco essa vontade ou colocar na gaveta os projetos que têm, por medo do julgamento das pessoas. E eu acho que a gente não tem que ter medo, porque o artista, ele não tem medo. Ele se joga. E se alguém não gostou, provavelmente quem não gostou. Eu acho que você tem que se jogar mesmo. A gente faz a nossa peça,
sem recursos, sem lei de incentivo, sem patrocínio, sem nada, porque a gente tem que fazer uma manifestação artística. A gente No sabe que a meio gente da tá... pandemia tem que ser, olha, tem que ter coragem. No meio da pandemia, o teatro começando a acontecer de novo, né, Bruno? E assim, e nesse cenário de hoje, ele é ainda muito mais responsável do que era antes, de fazer com que as pessoas saiam de casa, que entrem na caixinha mágica do teatro e sintam a esperança de volta, que naqueles 70, 80, 90 minutos de peça, você consiga esquecer todas as coisas que estão acontecendo aqui fora, que são assustadoras, que dá muito medo, que causa muita ansiedade, muitos problemas com várias famílias acontecendo dentro da casa, dentro do mesmo espaço, separação, confusão, briga, violência. Então, assim, poder ter o teatro aberto e aqueles 90 minutos, entrar lá e ouvir e falar de amor e sentir o coração tocado, porque todo mundo já passou pela nossa história, já se identifica sempre muito, é uma responsabilidade de ver que por trás da máscara existe pessoas sorrindo, gargalhando, felizes, se emocionando e com a esperança de que, ok, cedo ou tarde a gente vai vencer. Como é que está sendo fazer teatro agora? Fala aí, Pri, um pouquinho. Como é que é chegar no teatro? Como é a questão da segurança? Como é que está colocado os lugares? Eu não fui ao teatro na pandemia, não consegui, aí comecei a trabalhar, tô fazendo um programa que é diário, e eu trabalho nos finais de semana, inclusive, mas eu vou assistir vocês, mas me conta como é que é fazer teatro agora, no meio da pandemia. Então, a gente estava fechado, né? Toda essa parte de eventos e cultura estava tudo absolutamente fechado desde 15 de março de 2020. E aí, em janeiro desse ano, ensaiou-se um retorno, assim. E a gente estava a ponto de bala, assim. Na hora que pudesse voltar, a gente voltaria. Porque o nosso espetáculo, eu e Bruno fazemos absolutamente tudo nele. O Wagner Dávila escreveu o texto pra gente e a gente se apropriou e faz a direção, o cenário, o figurino, a produção. Então, a gente tem a equipe, somos nós dois, que somos casados, então a gente já convive, né? Então, falando em pandemia, isso não é um problema de elenco. E aí, os nossos braços direitos no espetáculo são o Arthur, que é o nosso técnico, e o Gustavo, que é o nosso produtor. Então, somos uma equipe mínima. O nosso cenário é muito tranquilo, porque a gente fez a peça justamente para viajar. Então, assim, para a gente era muito fácil retornar assim que liberasse. A gente não quis fazer nada online sobre a nossa peça, porque o nosso espetáculo ele realmente precisa ali da energia da plateia. A gente molda o espetáculo de acordo com o que a plateia está trazendo para a gente. Ele se transforma? Se eu assistir 2 vezes, eu vou ver dois espetáculos diferentes? Vai. Tem gente, inclusive, que já assistiu 3 vezes e está esperando para ver de novo, porque a peça é muito viva. Ela tem a história dela, início, meio... máximo! Mas ela é absolutamente aberta. As coisas acontecem e vão sendo incrementadas ali. A gente vai realmente... Como a gente tem propriedade sobre tudo, a gente realmente molda o espetáculo na hora ali, junto com a plateia. Esse espetáculo é o Precisamos Falar de Amor. É esse que você está falando, claro que é esse que vocês estão de volta, né? Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo. Exatamente. O próprio título Como já é que é isso? Me conta como é que é. É o quê? São demonstrações? Me conta um pouco como é que é falar de amor sem dizer eu te amo. Me conta. Esse título o Wagner já tinha e a gente quis que ele tirasse da gaveta para fazer esse texto para a gente, porque a peça começou a partir de um convite que a gente recebeu do Centro Brasil-Moçambique, lá em Maputo, para a gente fazer qualquer apresentação para arrecadar fundos para o Instituto Racumana, que cuida de crianças com AIDS. Então a gente a gente achou que essa era uma forma de falar de amor sem dizer eu te amo. Então a gente foi até Maputo com recursos próprios e pegou essa abertura que o Centro Brasil-Moçambique deu para a gente. Fizemos essa leitura dramatizada pela primeira vez desse texto novíssimo que o Wagner fez para a gente, justamente para levar para essa ocasião. E aí lá a gente entendeu que a nossa arte, a nossa entrega ali é uma forma de falar de amor sem dizer eu te amo. Então a gente quis trazer esse espetáculo para o Brasil,
sem abandonar a ação social. Então, a gente prefere fazer o espetáculo indo a lugares e cidades que normalmente não fazem parte do circuito cultural normal, habitual, que às vezes nem teatro tem, aí a gente faz em auditório de hotel, enfim, onde der, a gente faz. E para fazer também alguma ação social local aonde a gente estiver. Então a gente arrecada alimentos ou vai até alguma instituição para passar uma tarde com os assistidos, quando tem tempo. Ou então a gente leva os assistidos para assistir o espetáculo, muitos deles nunca viram teatro. Então, assim, a gente tem essa missão, né, que a gente entende que a gente pode doar o nosso dom em prol do amor às pessoas, à humanidade, à arte. A gente acredita que o teatro é um agente transformador da sociedade. Então, a gente acha que essa é a nossa forma de falar de amor sem dizer eu te amo. Que lindo, adorei ouvir, porque a gente às vezes não para pensar, né, que tem tantas maneiras de falar de amor sem dizer eu te amo, mas a gente está tão habituado no eu te amo que a gente não encontra outro jeito. Muito legal. Daqui a pouco a gente volta a falar mais da peça, volta a falar do espetáculo que está em cartaz, mas vamos voltar um pouquinho para a vida de vocês como atores. Hoje, parando para pensar com tudo que aconteceu, tá difícil em ser ator da Globo ou de qualquer outra emissora, né? Em função de tantas mudanças e até da economia. E principalmente na maneira de assistir televisão. Vocês mudaram a forma de consumir televisão? Olha, a gente, na verdade, como a gente não para quieto, a gente está sempre na rua trabalhando e correndo para um lado para o outro, a gente quase não assiste televisão mesmo. A gente começa, às vezes, uma série, e aí a série demora, às vezes, muito tempo a gente dar sequência nela por falta de tempo mesmo. A gente conseguiu tirar um pouco o atraso na pandemia, quando a gente foi realmente obrigado a estar em casa, e a gente conseguiu botar algumas séries para frente, alguns filmes também que a gente gosta, mas a gente nunca conseguiu ter tempo hábil de consumir a televisão, mesmo lá atrás, quando a Pri fazia novela ou coisas do tipo. Eu já não assistia, porque já não fazia tanto... não encaixava os meus horários, assim, a televisão. Então, eu estudava, e aí saía e fazia curso, e aí ia pro teatro, e fazia o curso do teatro, e tudo mais. Então, assim, a gente não tem muito o hábito de ficar na frente da televisão, mas eu acho que as pessoas... Quando a novela era realmente muito forte, as pessoas ainda conseguiam se organizar. Eu lembro quando a gente viajava, eu ainda muito novinho, ia para o Nordeste, por exemplo, quando chegava a hora da novela das 9, não tinha ninguém na rua. Porque estava todo mundo dentro de casa, porque assim, a cidade parava depois do Jornal Nacional. Porque a galera já estava em casa para assistir a novela, depois da novela ia todo mundo dormir. E isso você não vê mais acontecer. Você não vê mais o que aconteceu com a Avenida Brasil, que é a cidade, o Brasil parou praticamente para poder assistir o último capítulo. Porque a novela ela é muito comprida, ela é muito longa, e as pessoas realmente estão com a TV ligada fazendo outras coisas. Agora você pode escolher o horário que você quer ver as coisas, né? E agora você consegue. Então, então eu tenho um horário ali, sei lá, das 11h30 da manhã até a 1 da tarde. Então então eu vou almoçar, vou fazer alguma coisa com o meu telefone, com um tablet, com o meu computador, ou com a própria televisão, em algum stream, mesmo que seja o Globo.com ou sei lá o quê, e assistir as programações que... Pode ser o Play Plus, pode ser o Power Couple ou a Fazenda, porque os reality shows tomaram conta na pandemia das pessoas, né? A gente não via mais as pessoas vendo a novela, mas a gente viu o Big Brother, a Fazenda, o próprio Power tá fazendo um sucesso doido, porque eu acho que a gente começou um pouco a se ver todo mundo confinado, né? A gente viveu um grande reality show, na verdade, né? Todos nós. Acho que existe uma identificação, sim, de quem está em casa vendo outras pessoas que também estão confinadas. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, pelo menos, vejo assim. Vocês se conheceram no ensaio fotográfico, é isso? Foi. A gente tem um amigo em comum que é fotógrafo e ele levou o Bruno num estúdio onde eu estava para fazer uma foto dele, do Bru. E aí foi a primeira vez que a gente se viu, assim, aí depois ele tinha que voltar para São Paulo, eu morava no Rio nessa época, e ele não voltou. Foi aí assim que você ficou, Bruno? Já chegou e ficou? Foi mais ou menos. Porque, eu fui para um trabalho, e aí quando eles me ligaram para fazer a foto, eu falei, olha, eu vou estar no Rio de Janeiro já para esse trabalho, então eu posso ficar mais tempo para a gente poder fazer o ensaio. Beleza, então fechou.
E aí eu fui, e aí já comprei minha passagem de volta, porque eu falei, beleza, tem um tempo hábil de fazer as fotos e já voltar para São Paulo. Eu cumpri outras agendas que eu tinha aqui. E aí conheci a Pri, a gente começou a conversar, acabou o ensaio, ficou conversando e tudo mais. Aí quando eu tava meio que pra ir embora, ela falou assim, mas você vai? Eu falei, claro que não. Aí ele foi lá, comprei a passagem, enfim. Estamos aí até hoje. Juntos, então, desde 2018, tá certo? Novembro de 2017. Exatamente. Novembro de 2017, muito bem. O Romeu, se eu não me engano, já tá com 9 anos. Já. Vai fazer 10 agora em agosto. Meu Deus, como passa rápido. O Vitório tá com 10. Não é? Pois é, eu lembro. Os dois têm um perfil parecido, assim. O Romeu ficou com o cabelo comprido durante muito tempo também. E eu lembro que eles eram numa equidade. Como é que fala quando a idade é equivalente? A idade equivalente, é mais fácil. Você sabe que é impressionante, eu vejo os 10 anos do Vitório, como é diferente dos meus 10 anos, né? Eu vejo eles uns meninões, assim, já muito donos de si, né? Eles já têm uma personalidade, eu não sei se o Romeu é assim, mas o Vitório é um menino super descolado, independente, mais do que eu gostaria que fosse. É claro que a gente cria para o mundo, mas mãe gosta, né, que fique na asa, aqui no guarda-chuva. E como é que é a tua relação como mãe com ele? Me conta. Eu também quero saber do Bruno, né? Porque, Bruno, ele chegou na sua vida chegando, né? Chegou sem pedir licença. Chegou pedindo, na verdade, né? Mas conta aí, amor. Olha, eu tenho muita dificuldade, assim, de ser firme, né? E aí, quando eu já tolerei demais, aí na hora que eu vou dar uma bronca, eu dou uma bronca um pouco desmedida. Então, o meu processo enquanto mãe é aprender a pontuar as coisas na hora que tem que ser pontuadas e ser firme, manter ali a rédea, porque senão eu viro brother, eu viro amiga, eu saio brincando junto, e isso pode confundir, né, a relação, principalmente dele comigo, assim. Então, eu tenho essa dificuldade, mas eu sou super brincalhona, eu sou quase uma criança quando eu tô junto com ele, assim. Eu gosto de jogar bola, eu gosto de contar, enfim, eu sou, né, amor, sou bem parecida com ele. O Alê também fala isso pra mim, ele fala, Adriane, às vezes eu tenho a sensação que você tem a mesma idade que ele, você é mãe dele. Eu falo, cara, putz, eu não sei se é por causa da minha vida, do teatro, eu não sei o que é, eu também tenho essa coisa meio lúdica com ele, sabe? Total, se deixar, eu fico lá no universo dele, aí eu tenho que ficar lembrando que peraí, eu tenho que botar limite, tenho que educar, porque educar é muito difícil, né? E aí é muito difícil. Sabe que eu aprendo muito mais às vezes do que eu ensino, né? Eu olho pra ele e falo, mãe, por que você tá tão irritada? Eu sou igual você, eu vou tolerando, e de repente eu me irrito com uma coisa que não faz o menor sentido na cabeça dele. Ele fala, mãe, porque eu falo, é verdade, não tem por que eu estar tão irritada por causa disso especificamente, é porque eu estou engolindo. Ele fala, engolindo o quê? Ele não tem ideia do que eu estou falando, aí vai piorando a situação. Olha, nesse momento entra o Santo Alexandre, que entra de pai, assim, aí eu quero saber se o Bruno entra nessa hora, assim, tipo, não, deixa eu botar ordem na casa, é isso, Bruno? Eu vou. O Bruno chegou na nossa vida para isso, né, amor? Pra botar ordem nas coisas, assim. É muito bom, porque logo que a gente começou a namorar, assim, depois de um tempo, ela já estava praticamente morando junto, né? A gente chegou de viagem de trabalho mesmo, e aí o Romeu me chamou. Acho que no Dia dos Pais, na véspera de Dia dos Pais. Ele me chamou no quarto dele, assim, e falou assim, ele ainda me chamava de tio naquela época. Ele falava, tio, posso pedir uma coisa pra você? Eu falei, pode, claro. Ele falou assim, eu queria que você fosse meu pai. Ai, que bonitinho, ai meu Deus, Bruno, que lindo. Queria que você me assumisse como pai. Aí eu falei, demorou, vamos nessa então. Mas assim, falei no coração, falei, sabe, porque realmente eu não tinha parado para pensar em toda a parte de educar, sabe, aquela coisa toda, que não tinha me atinado aquilo na hora. Na hora que eu voltei pro quarto, que eu botei a cabeça para você, eu falei, nossa, mas agora a responsabilidade quadriplicou, né? E a nossa relação é muito saudável. Ele desenhava já na escola? Já, o Romeu estava aprendendo na escola, acho que era, não lembro qual era a matériazinha, Família, né? Alguma coisa sobre família, né? Relação familiar, quem mora na mesma casa, enfim. E ele desenhava lá na nossa casa, mamãe, papai e Romeu,
Era ele me desenhava, e desenhava o Bruno com um tanquinho na barriga. Ele fazia... Ai, que maravilhoso! Não, você sabe que isso é tão legal vocês falarem, né? Porque eu fico imaginando a turma que está ouvindo a gente, ouvindo Fala Galisteu, a turma que me escuta toda quinta-feira, e eu mudo muitos assuntos, né? Mas de vez em quando contar uma história real de um casal conhecido, que é o caso de vocês, né? Que você já tinha o Romeu, que chegou o Bruno, que vocês têm uma relação estável, fazem a mesma coisa, e de repente contando essa história é tão legal, porque eu imagino quantas mulheres, ou até homens, que são solo, né? E se encontram com alguém e tem essa dificuldade de colocar o filho, de trazer isso de uma forma normal para a vida, sabe? É sofrido esse início. E é muito legal vocês falarem disso com essa tranquilidade. Sim, isso é bom mesmo a gente poder falar sobre isso, porque a gente não forçou nada em momento algum. Em nenhum momento eu impus para o Romeu que que eu ia me casar e que o Bruno... A gente nem pensava. A gente nem pensava em se casar, né? A gente estava namorando, mas era já uma relação muito profunda que a gente teve, assim, desde o começo, desde o primeiro momento a gente entendeu que a nossa relação, o que a gente sentia, era uma coisa que a gente não consegue conceber em raciocínio, assim, é algo que realmente foge um pouco à nossa concepção racional. Então, o Romeu, ele foi se aproximando do Bruno de uma forma muito natural, de muita confiança, que era uma coisa difícil para ele não confiava em ninguém, nas pessoas, não se sentia seguro com ninguém, e com o Bruno ele sentia essa segurança desde o começo, ele contava com o Bruno, assim, ele pedia pelo Bruno. E aí essa história da escola, que ele fazia esse desenho, foi antes desse momento dele pedir pro Bruno ser pai dele. Eu lembro uma vez que a gente foi bem no começo da morte, uma das primeiras viagens que a gente fez, nós três, que a gente foi pra Disney, e aí eu fui visitar um casal de amigos, que eu sou padrinho da filha deles, e a gente estava na casa deles lá em Orlando e tudo mais, e aí de repente eu vi que eles estavam brincando no meio de canto e tal, não sei o que lá, e eu fui dar uma bisbilhotada para ver se estava tudo bem. Eles estavam tentando abrir uma garrafinha d'água, e aí a Pietra falou assim, não, eu vou pedir pro meu pai abrir, que eu não tô conseguindo. E aí ele falou assim, eu vou pedir pro meu pai também, e aí veio falar comigo. Ai, meu Deus. Atrás da porta, eles conversando sobre isso, eu falei, tá, então assim, o caminho já estava sendo feito ali, porque... Foi a figura que ele realmente teve como como é que fala? Referência. Como referência. Porque a minha relação com ele é muito diferente da dele comigo, né? Assim, eu já tinha mais de 30 anos de idade, então eu já sabia que as coisas tinham que ser com calma, né? Para que todo mundo pudesse estar sabendo onde está andando, transitando, para ninguém sair ferido caso alguma coisa acontecesse no futuro e tudo mais. E a criança é muito diferente. E o Romeu, ele não foi se jogando. Ele realmente ele observava as coisas, e quando ele realmente se sentiu seguro, que foi rápido até, mas ele demorou um pouco ali para poder... Ele sempre foi muito educado, sempre foi muito, muito esperto, muito bacana com todo mundo, mas é o que a Pri falava, ele realmente não se entregava de verdade, ele não confiava em ninguém. E nos primeiros momentos que eu comecei a sentir que ele estava confiando, eu fui vendo que a relação realmente foi amadurecendo, até chegar ao ponto que ele quis que eu assumisse ele como filho. Eu assumi, e a gente troca altas ideias até hoje, porque ele sabia que ser pai não fazia parte dos meus planos. Nunca tinha feito. E aí ele falava assim, mas pai, e a hora que eu te pedi, por que você aceitou? Eu falei, eu aceitei porque era você, não era qualquer outra pessoa. Eu acredito nisso também. Eu acho que isso é uma missão, é uma responsa sua aí que a gente não consegue explicar, mas que tinha que ser assim, sabe? Pô, muito legal. E, aliás, falando em muito legal, eu vi uma foto de vocês na rede social, acho que foi na rede social, foi no seu Instagram, Pri, ou foi no do Bruno, que vocês estão de cachorrinho, tá todo mundo de máscara. Olha, tá assim, Bento, o cachorro da família, né? Você e o Bruno e o Romeu, tá todo mundo de máscara. Você falou, parece mais uma propaganda de máscara, não foi isso que você colocou? A minha pergunta é, assim, se foi difícil conservar a sanidade no meio dessa pandemia, tirando aí...
Porque assim, tanta gente se separou, né? Tantos casais da nossa área, principalmente, acabou, né? Acabou na pandemia. Outros perceberam que estavam muito bem casados e acabou a coisa ficando mais importante ainda. Mas muita gente se separou, principalmente quando os dois são da mesma área. E aí, de repente, os dois se viram sem emprego, porque para os artistas nós somos muito prejudicados, né? Para os músicos, para os atores, para os apresentadores. A gente tentou aí na live, eu fiz uma websérie durante a pandemia, mas assim, vamos combinar que pra gente foi bem difícil, né? Em todos os sentidos. E aí até por isso, pelo casal estar fazendo a mesma coisa, os dois se viram de repente numa situação muito difícil e acabou o relacionamento indo para o espaço. Me conta aí como é que foi manter a sanidade, como é que foi falar do mesmo assunto, se ver de repente numa situação em casa. Foram muitas coisas que aconteceram ao mesmo tempo, assim, né? A gente tinha acabado de resolver sair do Rio de Janeiro e mudar para São Paulo de vez. A gente saiu de uma casa grande e veio para um apartamento menor um pouco, justamente porque a gente queria estar mais próximo cada um de si fisicamente. Isso antes da pandemia, ainda era meio que janeiro. A gente estava num ritmo de trabalho muito intenso com a peça, a gente estava ficando de cartaz de quarta a domingo, viajando muito com o espetáculo, com a agenda lotada até o fim do ano. E aí, quando chegou a pandemia, que a gente foi forçado a parar, a gente falou, bom, beleza, agora a gente tem tempo, então, para poder arrumar a nossa casa, de fazer as coisinhas. Mas aí, lógico que acho que depois de uma semana, no mais tardar 10 dias, foi bloqueado tudo, não podia entrar prestador de serviço, não podia nada. Pra você ter ideia, Adri, a gente não tinha fogão, a gente Meu Pois Deus, Não, era um graças tal a de Deus delevery? tinha resgatado uma panela elétrica. Exatamente. Então a gente tinha tudo na panela elétrica. Então foi tudo muito no começo, né? Assim, a gente Meu meio que tirou Deus. ali 30 dias de férias para poder descansar, botar a casa em ordem e ficar todo mundo junto. Então, assim, a gente teve que realmente ressignificar muita coisa logo depois que foi se estendendo tudo, porque as coisas que estavam dando certo e sempre deram certo, tivemos que ressignificar também, porque a realidade era outra e forçou a gente a pensar diferente, a ter condutas diferentes, respeitar o espaço dos 4 que moram aqui em casa, né? Porque o Bento também tem o espaço dele, ele também precisa participar, é um cachorro. Quando ele começa a enlouquecer, ele também incomoda. Então, o Romeu tem um espaço dele, a Pri, a dela, eu, o meu, de individual mesmo. Então, a gente teve que amadurecer muita coisa, a gente passou por todos os lances de trocar o horário do dia pela noite, de ficar com o Romeu no horário que ele estava acordado, mais espertinho e tudo mais, na hora que ele dormia, era o nosso horário de também a gente poder namorar, a gente poder ver nossa série, a gente poder estar junto. Eu acho que a gente foi, assim, a convivência intensiva dessa forma, assim, 24 horas por dia, todo mundo, faz com que a gente tenha que ressignificar as nossas formas de lidar com o outro e com os conflitos que surgem normalmente na vida no dia a dia. E com a gente mesmo, né, Pri? Porque a ansiedade foi lá para muito. Pras Então foi estrelas, realmente né? um mergulho interno, individual de cada um, para conseguir conviver. A gente conviver com a gente mesmo, porque eu acho que quando a gente tem distrações, né, ou seja, tem gente que sai às vezes para, sei lá, para balada, para dançar, ou para encontrar com os amigos, ou para beber alguma coisa, isso tudo distrai você, né, te desvia um pouco, talvez até dos seus problemas. Às vezes, quando você está com a cabeça cheia demais, você vai fugir, entre aspas, ao invés de olhar no espelho e resolver a treta que está dentro de você. É difícil, é dolorido. Então, os humanos, né, normalmente fogem disso, dessa responsa. E agora ninguém pôde fugir. Todo mundo estava ali. Mesmo quem estava sozinho em casa, estava ele com ele mesmo, olhando para o espelho, encarando os seus monstros, os seus problemas, e teve que resolver. Teve que dar um jeito de encarar tudo isso. Se não quis resolver, eu acho que aí enlouqueceu. Porque eles vieram à tona, eles ficaram muito grandes, porque você não tinha fuga nenhuma. Então, isso já faz com que a gente tenha que ressignificar a própria convivência. A gente ressignificando a nossa forma de lidar com a gente mesmo e com o outro. Porque, às vezes, sei lá, a gente está aqui em casa e
sei lá, eu tô dormindo até mais tarde, o Bru tá afim de sair, ele sai, dá uma volta, e não tinha esse sair, dar uma volta. Então, não tinha isso. Tinha que conviver, que Ou deixar difícil, o meu outro, Deus né, do céu. respeitar o espaço do outro e entender que o outro não tá agindo por mal, porque ele quer ficar sozinho, ou porque ele simplesmente ele precisa do espaço dele. E você precisa, às vezes, ficar mais quieto no seu quarto, ou, enfim, numa sala de leitura, em algum Organizar a lugarzinho, cabeça, né? e pegar o seu instrumento musical e fica quieto com você, ou pegar um fone de ouvido e ouvir a sua música em paz, sem ninguém ouvir um podcast, sem ninguém ficar te chamando para fazer alguma coisa. Porque, às vezes, a gente tá em casa, o outro quer inventar alguma coisa para fazer, para poder ajudar a passar o tempo. Então, vamos arrumar aqui, vamos pendurar um quadro lá, vamos fazer alguma coisa ali, vamos fazer alguma coisa lá. E às vezes você não tá a fim de fazer nada, e tudo bem. Eu tô ligado, porque isso aconteceu muito aqui. Eu resolvi faxinar, eu queria trazer ele pra faxina. O Alexandre falou: não, essa foi uma decisão sua, faxinar a casa. Agora segura tua onda aí. Falei, pô, mas ajuda aqui. Ele falou: não, mas quero ficar aqui no meu canto. Olha, eu vou dizer, viu? Casal, o fato de vocês serem um casal ajudou ou atrapalhou na interpretação do casal na peça? Ajudou porque a gente tem, acho que não só pelo fato de ser um casal na peça, mas por ser o elenco, né? Assim, a gente se admira mutuamente e a gente confia muito no outro. Então a gente sabe que quando o outro está fazendo algo ali no palco é para levantar a bola do outro. Não tem puxar tapete, não tem competição, não tem disputa de ego. A gente se entende muito, a gente tem uma sintonia bizarra. Então, quando a gente está no palco ali com os personagens, um sabe o que o outro está pensando e para onde o outro está querendo levar o personagem naquele dia, naquele momento, naquela cena. Então, facilita bastante. A gente é meio maluco, assim, viu, Dri? Porque, assim, os personagens têm um celular na mão e o celular acaba sendo nosso. Então, assim, a gente tá, às vezes, resolvendo pepino de produção enquanto a gente tá fazendo a peça. Que maravilhoso! Ai, que segurança maravilhosa essa que eu nunca consegui ter no palco. Você sabe que quando eu conseguia chegar nessa plenitude de segurança, tipo nas últimas 2 apresentações. É sempre assim, eu falava, gente, agora que eu tô tranquilona no palco, vai acabar a peça, como assim? As coisas acontecem ali na hora, e aí assim, basta um olhar para o outro que a gente já sabe o que tem que fazer, assim, é fração de segundos mesmo. Então, a gente ter realmente feito todo o processo da peça, a gente ter realmente a peça na nossa mão, quanto direção, quanto cenário, quanto figurino, quanto produção, a gente entra no espetáculo, entregue para o espetáculo de uma forma que, sendo simplesmente um ator, eu acho que não dá para acessar, não dá para chegar, porque é muita segurança mesmo que a gente tem do espetáculo nas nossas mãos, muita propriedade, da responsabilidade artística que a gente tem com aquele espetáculo, com a responsabilidade que a gente tem de levar a excelência para o público que está assistindo, porque assim, a gente faz a peça pelo país inteiro, então a gente entra em cidades, em lugares que o teatro fala que tem um equipamento e na verdade não tem. Então a gente precisa estar resolvendo tudo o tempo inteiro. Então, às vezes a gente está num programa de rádio, está com o celular na mão, resolvendo alguma coisa, porque o nosso técnico está lá no teatro falando assim, olha, a gente não tem estrobo. E eu falo, putz, o cérebro grila. tem compartimentos, assim, sabe? Que a gente vai usando ao mesmo tempo, enquanto está na ação, na atividade. Me conta uma coisa aqui, na intimidade mesmo, assim, agora. Você, Bruno, com esse seu olhar de diretor, a Pri, você não é diretor, você nunca dirigiu, né, nada, você só atuou, você Sim, já dirigiu também, porque eu sei que você é produtora. Não, porque eu ia falar quando um tem que criticar o outro, porque não é gostoso, né, não é gostoso você ouvir uma crítica, mas o fato de vocês serem casados, como é que fica o papel da crítica? Engraçado, porque quando eu tava no palco, ela tava me observando o tempo inteiro fora, e quando ela tava no palco, eu tava observando ela o tempo inteiro. Que é ao mesmo tempo, né? E às vezes a gente tava fazendo a peça e um olhando pro outro, meio que só dando texto para poder continuar aí enxergando a interpretação e tal. E a gente, na verdade, assim, por mais que a gente não gostasse, porque às vezes você se sente confortável em fazer alguma coisa, mas pro público, para quem tá vindo de fora, às vezes não fica legal. Mas o ator em cena acha que é legal porque é gostoso de fazer. Normalmente é aí que não é bom, né? Quando é gostoso, é aí que tá errado, né? Exatamente. E aí quando a Pri chega pra mim e fala assim, aquele negócio lá não é legal, vamos fazer de outro jeito, e você fica até meio ali, por que então, sei lá o que, não sei o que.
Mas aí na hora você chega e faz do jeito que a diretora falou, que o diretor falou, e aí você percebe ali na hora que realmente o que foi dito é fundamental, é necessário, é melhor, engrandece o espetáculo, melhora o personagem. Então a gente vai testando e assim, é o tempo inteiro, todo dia que a gente faz o espetáculo, ou antes, ou durante às vezes do espetáculo, ou depois do espetáculo, a gente fala alguma coisa do tipo, ó, aumenta um pouco sua voz que não tá dando pra ouvir, melhora o tempo daquela piada ali pra funcionar. Hoje experimenta falar aquilo em vez de falar aquilo outro. Às vezes a gente está fazendo ali uma improvisação, que a gente tem muito improviso nessa peça. Às vezes a gente está no meio da improvisação, só o olhar do outro já fala pra gente se a gente está indo além do que tem que ir, se vai mais, se vai menos, se para, se troca. Só no olhar do outro. Não, eu entendo isso, porque também cada plateia é uma plateia, né? Então, às vezes, uma plateia ri de um momento que a outra plateia não ri daquele momento, é uma coisa louca. O teatro, esse é o grande barato do teatro, né? Você repete, mas nunca é igual. A gente tem uma mania de, quando um caco dá certo, a gente quer usar o caco como se fosse regra. E às vezes não funciona, porque a plateia muda, funcionou em um dia, não vai funcionar em todos. Então você tem que estar aberto para outros tipos de caco, mesmo que não seja você falando, que seja o seu parceiro, que você às vezes pode levantar alguma piada que vai surgir na hora ali e fazer com que o espetáculo seja o melhor possível e não que a vaidade do ator seja a melhor possível. E é isso, a gente confia muito no outro. Então, mesmo quando a gente está em cima do palco, que troca um olhar, ou que na hora que alguém fala alguma coisa, o outro já fala alguma coisa, e você já percebe que exagerei, saí do personagem, ou dei uma viajada aqui, a gente não entra num buraco de tipo, fica puto e sai dali, briga no camarim e volta para casa pé da vida. Não, a gente entende, funciona, e aí saiu do palco, foi pro camarim, já voltou a ser Bruno, Priscila, a marido e mulher, assim. Já se resolvem, já se organizam, entendi. Vocês conseguem dividir isso em casa? Vocês não trazem os problemas do trabalho para casa? Vocês conseguem dividir mesmo isso? Vocês conseguem sair para jantar e não falar de trabalho? A gente consegue super separar, porque como a gente abriu uma empresa para um cuidar da carreira do outro, somos os nossos próprios agentes de carreira. Então, como a gente produz e é autônomo nesse sentido, é 24 horas por dia trabalhando, né? Então, é tanto mexendo em rede social, produzindo conteúdo, ou fazendo contato, ou produzindo pauta para peça, negociando contrato, ou então fazendo como é que fala, financeiro, né, da empresa, o administrativo. Então, tem momentos em que a gente para e fala, não, agora nós dois vamos curtir, esquece tudo. Vamos lá ver nossa série, aí a gente só assiste a série e fala bobagem. Vamos no cinema, vamos malhar, na academia não entra trabalho. Agora a gente vai fazer uma viagem, amanhã a gente vai para Pipa, justamente passar 2, 3 dias só nós dois, para uma luazinha de mel, para dar uma desconexão. Romeu não vai? Romeu foi para um acampamento. Ah, que delícia, o Vitório vai também, só que ele vai na próxima semana. Ai, que legal. Gente, é tão legal. A primeira vez que ele foi, eu fiquei com o coração na boca, né? Eu tô assim. Eu tô exatamente assim. Relaxa, sabe por quê? Mãe de primeira viagem, de acampante. Ai, que medo. Que a gente acha que eles vão ficar morrendo de saudade, a gente acha que eles vão sentir nossa falta, que eles vão precisar da gente. Nada, eles se viram super, e isso faz com que eles se empoderem, sabe, deles próprios. Eles voltam tão orgulhosos de si, de poderem ter vivido essas experiências sem a mamãe e o papai, só com os amigos, com os monitores, de cuidar das próprias coisas. O Romeu, na primeira vez que ele foi, eu fiquei desse jeito, né, desesperada, queria contato o tempo inteiro e não podia ter contato, a gente mandava nossas notícias, mas não podia ouvir dele. Claro que se acontecesse alguma coisa, o pessoal ia ligar pra gente, óbvio, mas quando ele voltou e a gente foi buscar ele estava chorando, e a gente achou que fosse de saudade, mas não era porque tinha acabado o acampamento. Ai, não tô preparada para esse momento também não, para chegar e buscar o Vitória, ele tá chorando. Eu não tô preparada, ai meu Deus do céu, vivendo e aprendendo, né? As crianças conseguem fazer valer a educação de casa. Então, todo o ensinamento que você dá lá pro Vitória, de arrumar a cama, de obedecer o adulto, de ser bastante higiênico. Ser educado, né? Essas coisas ali, de saber se defender. É lá no acampamento que ele começa a colocar tudo em prática e vê a importância de te ouvir, de te obedecer, de fazer valer
todas as palavras que vocês dão para ele, a educação que vocês dão. Porque quando ele está em casa é mais fácil, né? Porque está sob os nossos olhos, a gente vai pontuando ali, aqui, e ele vai embora. Mas quando ele não tem o nosso olhar, que ele não tem a nossa presença, que não tem nada, é ele com ele mesmo, ele precisa conectar tudo que foi dito, acessar todas as informações que ele já assimilou e fazer valer. Então isso faz com que ele, com 10 anos, que já é um mini adulto, ele fique ainda mais independente, mais senhor de si, e fica mais seguro para a vida mesmo, sabe? Ele pediu para ir todas as vezes que teve, e aí estava fechado por conta da pandemia, e agora acabou de voltar, e a gente deu esse presente para ele, porque ele é apaixonado. Que legal, que legal. Depois eu vou contar para vocês como é que foi o momento Vitório pela primeira vez, tá, Pri? Vou te ligar para contar. E fica tranquila. Olha aqui, casal. Eles sempre estão melhores. É verdade, é verdade. Olha, a peça se propõe a discutir o que é o amor de fato. Minha pergunta é se vocês chegaram a alguma conclusão, porque vocês estão fazendo a peça já faz um tempão, vocês já estão juntos desde 2017. Alguma conclusão? Não. Mas a gente algumas coisas ensinaram muito a gente, assim. A gente percebeu que realmente a palavra, ela só tem significado e peso quando ela é preenchida de atitudes. Então não adianta a gente ficar falando eu te amo o tempo inteiro. Às vezes você chega num trabalho, você encontra uma pessoa que você não vê faz tempo e fala, eu te amo tanto. Você fala, ué, mas como assim, né? Porque você ficou 3 anos sem me ligar, sem saber se eu tô vivo, se eu tô passando necessidade, se tem alguma coisa acontecendo, nasceu um filho, perdi um papagaio, você nunca soube, não participou da minha vida. E aí você fala eu te amo solto, então você não consegue muito conectar as coisas. E a gente começou a ver nas nossas viagens, nas nossas ações sociais, em tudo que a gente foi passando, a importância da presença, a importância do toque, a importância do olho no olho, da atitude, porque todos nós somos carentes, né? Então, mas tem pessoas que estão abandonadas, tem pessoas que estão num asilo porque o Ministério Público tirou do convívio dos seus parentes porque recebiam maus tratos e estão lá 12, 15 anos e ninguém visita. E a única coisa que aquela pessoa está lá na expectativa é de que alguém chegue lá, sente do lado dela, pegue na mão dela, olhe no olho e fala, me conta um pouco sobre você. E isso a gente consegue passar para as pessoas que estão assistindo a peça. A peça fala de um amor de 2 jovens viúvos que se conheceram através de um aplicativo para viúvos no telefone, que é uma coisa super atual, não para viúvos, mas conhecer as pessoas virtualmente falando. Mas a gente fala sobre amor de filho e pai, a gente fala sobre doação de órgãos, que é uma coisa que talvez seja uma das maiores demonstrações de amor que o ser humano pode fazer com outro ser humano sem saber quem é o outro. É doar um pedacinho do seu ente querido que acabou de partir, ou seja, você está vivenciando o pior momento da sua vida e você consegue abrir o coração, tirar um pedacinho do seu ente querido para que uma outra pessoa que você não faz a menor ideia de quem seja tenha qualidade de vida. Então eu acho que essas fichas vão caindo durante o espetáculo e isso foi caindo mais ainda durante a nossa trajetória, desde quando a gente começou, quando a gente foi lá no Racumana, lá na África, que as crianças com AIDS precisavam do nosso colo, precisavam do nosso carinho, precisavam de encostar na gente e saber que a gente estava ali para eles, por eles de verdade. Eu acho que dá para a gente fazer muita coisa aqui, principalmente no pós-pandemia. Eu acho que as pessoas vão estar realmente muito mais carentes de toque, de olhar, de necessidade de conversar, está todo mundo confinado. Então eu acho que o poder da atitude, ele realmente dá muito mais profundidade para quando você para e consegue olhar no olho de alguém e falar, eu te amo, e a outra pessoa enxerga todas as atitudes na hora e sabe que é preenchido. Que lindo, adorei. Então vamos para o serviço da peça. Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo, todos os sábados de julho, no Teatro Renascença, aqui em São Paulo, às 18 horas. Os ingressos, pode comprar na hora ou tem que comprar pela internet? Pode comprar na hora, na bilheteria do teatro. Se quiser comprar antes pela internet, tem no Sampa Ingressos, no Simpla e na Bilheteria Express. E grandes chances de termos uma prorrogação durante o mês de agosto, às 19h15.
Mas, por enquanto, aproveitem para ir. A capacidade da plateia estava de 40%, acabou de aumentar para 60%, então já temos mais lugares para poder atender todo mundo. Que legal! Arroba de vocês, arroba Bruno Lopes, arroba Priscila Fantin, com N no final, tá certo? Certíssimo. E tem o arroba da peça, para quem quiser conhecer. Precisamos falar de amor, com underline entre as palavras. Ai, que legal, muito bom. Olha, eu amei falar com vocês. Muito obrigada pela participação aqui no Fala Galisteu. Fiquei super feliz, matar a saudade. Adorei saber de tudo e mais um pouco. Obrigada, viu? Parabéns para vocês. Obrigado você pelo convite, pelo espaço, por deixar a gente falar sobre o teatro, a importância que você sabe que o teatro tem nas nossas vidas, não só quanto atores ou quanto profissionais do teatro, mas a gente que consome o teatro, que realmente sabe da importância de tocar o coração das pessoas com as histórias, propor reflexões, enfim, a arte está viva e se não fosse a arte as pessoas tinham completamente enlouquecido na pandemia. Então, obrigado por deixar esse espaço para que a gente pudesse falar sobre arte e a importância que ele tem na vida do ser humano. Muito obrigada, Dri. E estou esperando notícias do acampamento e estou esperando você lá na nossa peça também, viu? Deixa eu falar um negocinho que não tem nada a ver com arte, mas eu preciso falar. Bruno, você engordou um tico e já emagreceu. Dá receita aí, emagreceu como? Como é que os gominhos voltaram a aparecer aí? Não, o Bruno. Por causa da pandemia. O Bruno não perdeu os gomos e voltou? Então, menino, o que você não come? Conta pra gente que eu tô precisando emagrecer, meninos. A Priscila não sabe o que é isso, mas eu sei o que é engordar de repente assim. Vamos trocar de história aí, porque você sempre foi magrinha. Eu tenho minhas dificuldades aqui. Vou dizer, Bruno, o que você tirou da sua alimentação? Porque você voltou rápido, Voltei né? rápido. Na verdade, assim, eu praticar esporte, eu sempre pratiquei, sempre tive um hábito de comer muito saudável. Eu não consumo bebida alcoólica, doce eu nunca liguei muito mesmo. Eu tenho realmente uma necessidade de comer aqueles salgadinhos de pacote, sabe? Aquilo realmente me mata, assim. Ali é o seu veneno. O teu veneno é o salgadinho de pacote. O meu é o chocolate. Pri, qual que é o seu veneno? É tudo! É o vinho? É um vinhozinho? Não bebo nada alcoólico. Já tem 4 anos, mas é tudo. Eu gosto muito de comer qualquer coisa. O que aconteceu, Dri, foi assim, no começo da pandemia, como a gente entrou num esquema meio férias, eu falei, quer saber? Então eu vou ficar tranquilo, não vou poder treinar, não vou poder fazer nada, vou aproveitar e vou comer as coisas que eu não tô habitado a comer, assim, não faz parte muito do meu dia a dia, do meu cotidiano. Então fui comendo. E assim, o celular na mão, então era sempre aplicativo de supermercado, aplicativo de comida, e ia pedindo tudo. Falei, nossa, amor, olha o que eu achei aqui. Pede, pum, pedia. Nossa, amor, olha aqui, não sei o que lá, pede, peço, pum, pedia. Então eu fui comendo. Cookie, pretzel, sanduíche. Achou que tava nos Estados Unidos, assim, sabe? Então aquelas coisas que é muito comum lá, a gente começou a pedir muito aqui, assim. E 4 meses em casa, sem poder fazer nada, eu até tentei fazer algumas coisas, mas assim, pra quem tem um lifestyle de fisiculturista, como era o meu lifestyle, não dava pra treinar com elástico em casa, não dava pra fazer um funcional em casa. Não, nem graça tem, né? A gente precisa suar, né? É outro universo, né? E aí eu falei, quer saber? Então eu vou curtir. Na hora que realmente algumas coisas começaram a abrir, que eu tive a possibilidade de voltar a treinar, eu comecei a voltar à minha alimentação mesmo. Então eu deixei as coisas de lado e comecei a comer bonitinho. Aí eu fui conversar com o meu coach, que é o Júlio Balestrin, que é fisiculturista e cuida de vários atletas, e aí ele foi me ajudando mesmo, de saber como é que eu tinha que comer, a quantidade que eu tinha que comer. Eu voltei a pesar a minha comida, a botar as alimentações de acordo com o horário do meu treino, o horário que eu acordava, o horário que eu ia dormir. Regularizei os meus horários, que estavam meio perturbados ali, porque eu perdeu um pouco a noção das coisas, e voltei a ter rotina. Então, assim, só de voltar a ter rotina e comer bem e treinar todo dia, fez com que ali, depois de uns 2, 3 meses, as coisas começaram a voltar ao seu lugar, assim, sabe? Mas, Bruno, comer bem que você fala é o seguinte, você come carbo? Como carbo, e como bastante carbo, mas eu escolho bem os carbos que eu como. Geralmente é mandioquinha, batata doce. Tipo, fala aí. É arroz branco, mandioquinha, batata presa ou batata doce, banana, eu comia de manhã.
Aveia. Aveia. Esses são os carboidratos que eu consumo. Às vezes eu trocava uma coisa pelo macarrão integral, mas aí eu tinha que mudar o peso delas. Macarrão com molho de tomate, né? Sim, com molhinho de tomate, uma carne moída, sempre muita proteína, ovo, muita quantidade de ovo. Né, amor? A proteína com carbo e com a fibra. É a proporção direitinho, de acordo com o meu peso, de acordo com o tipo de atividade física que eu faço. E aí a suplementação, Tá e aí... bom, registrado. Mas eu gosto muito, eu ainda tenho meu lifestyle de Meu atleta. Deus do céu. O Túlio ainda quer me levar para os palcos para competir e quem sabe no futuro, né? Olha, que legal. E a gente faz outro Fala Galisteu para falar disso. Vou amar. Beijo, casal. Muito obrigada, viu? Beijo, Obrigada a Dave, você. Tchau, Pri. Tchau, Bruno. Beijo. Beijo. Fala Galisteu.